Durante a sessão do último dia 4, os vereadores aprovaram, por maioria de votos, as contas do Executivo Municipal referentes ao exercício financeiro de 2018. No entanto, o assunto gerou debate. Edmilson, do PSOL, ressaltou que os relatórios do Tribunal de Contas do Estado ainda apontam uma dívida do município. E agora eu vou ver atentamente o voto da base de governo aqui em relação a essas contas. Vai se manter o discurso? Olha, tem muita coisa irregular, é melhor rejeitar? Ou nós vamos aprovar as contas do prefeito? Essa é a pergunta que eu faço. Tecnicamente está aqui, ó. Todos os vereadores e vereadoras tiveram acesso. É só ler para verificar como estava a situação das contas do município em 2018. E para encerrar, nos 30 segundos que me faltam, lembram que tinham dito que pagou todas as contas, que com todos os devedores, estava tudo certo, era 7 bilhões, uma dívida maldita? Está aqui, ó. Se vocês pegarem, aqui diz que tem uma dívida com o SAI. Com o SAI, da ordem de 7 bilhões de reais. Está aqui. Está nesse relatório. Dr. Laércio Sandes, do Partido União Brasil, e Marcelo Seminaldo, do PT, anunciaram a abstenção e explicaram os posicionamentos. A meu ver, esse parecer final do Tribunal de Contas é equivocado, é subjetivo, nós não temos que nos curvar aos mesmos, porque os apontamentos que se tem ali não é 1, nem 2, nem 3, chega aí a quase uns 50 apontamentos, eu fiz aqui um apanhado do que me interessa. Então, este vereador não vai votar favorável nem contrário, vai se abster por entender que quem está à frente do Executivo tem a obrigação de fazer as coisas acontecer, não pode simplesmente o Legislativo condená-lo, mas da mesma forma ele precisa aprender de que tem que adequar, colocar pessoas capacitadas para conduzir a máquina pública e não simplesmente transformar muitos postos da máquina em cabide político e sem capacidade técnica. Se eu me valer nesse momento, né, do mesmo argumento que os vereadores da base se valeram lá atrás pela rejeição das contas do prefeito Almeida, eu vou estar justificando aquilo que eles fizeram, né? Ou seja, de rejeitar as contas do prefeito Guti, baseado num parecer que é meramente opinativo do Tribunal de Contas. Então, assim, acho que na vida a gente também tem que ser didático, né? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós aprendemos pelo exemplo. Então, se eu hoje aqui votar pela rejeição das contas do prefeito Guti, eu vou fazer exatamente aquilo que a base fez em relação ao prefeito Almeida, que eu dizia que estava errado. Então, eu já adianto que eu vou me abster dessa votação, porque acredito que se eu voto contrariamente, eu justifico aquilo que foi feito lá atrás. Já Márcia Tasquete, do PP, votou pela reprovação das contas. Aliás, o relatório dessa prestação de contas parece que é um. E a votação de aprovação dessa prestação de contas parece que é outro. Porque quem começa a ler e termina até aqui, ó, sobram 5 páginas, até aqui a impressão é de reprovação das contas. Assim como essa vereadora se manifesta reprovando essas contas, reprovando esse relatório, que é um grande absurdo. Reprovando o relatório, não, perdão, reprovando a finalização desse relatório, a conclusão desse relatório. Paulo Roberto, do PTB, disse que o voto da Câmara não é técnico, e sim meramente político. Não é o voto da Câmara Municipal de Guarulhos que vai decidir o futuro desses apontamentos e mudar o pensamento no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Porque ele já tem lá esses apontamentos e já foi encaminhado ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Ele já tem isso mais ou menos apurado, elencado. Então, quem vai emitir esse parecer de fato e de direito e saber se vai encaminhar ou não ao Poder Judiciário, se será julgado da forma A, B ou C, são eles. O nosso voto é meramente político, pessoal. Jorginho Mota, do Partido Agir, e Gilvan Passos, do PSD, basearam-se no relatório do TCE para defender a aprovação das contas. Além desse plenário ser soberano, mesmo que nós
tenhamos aí a aprovação por parte dos vereadores da base, as contas do prefeito, o Tribunal de Contas ainda tem prerrogativa para derrubar aí a nossa decisão. Então, vereador Edmilson, infelizmente, o que podemos dizer a Vossa Excelência é que esse relatório que Vossa Excelência carrega debaixo do braço, né, que levanta e que mostra, não tem tanto peso quanto a decisão do tribunal, que por 2 vezes consecutivas aprovou as contas do prefeito. Quando você analisa, você tem que entender o que vem do Tribunal de Contas quando diz reprovação e apontamento. Existe uma diferença. Aqui, o que mais os colegas fazem? Apontamentos. Olha, falta isso naquela UBS. Sim, e todos os vereadores que usaram aqui a tribuna leram que está faltando isso, que está faltando aquilo. Então se faz apontamento para se consertar as coisas. Aí um conselheiro do Tribunal de Contas vai e diz, olha, mas faltou 0,0003% para usar na educação. Aí o outro conselheiro fez o apontamento, o prefeito vai com os técnicos, o secretário da Educação, e justifica, inclusive passa 0,7% do que era para ser usado. O apontamento que foi feito foi consertado. No final, as contas foram aprovadas com 25 votos a favor, 4 contra e 3 abstenções.